Fala galera, maravilha. Primeiramente, muito prazer. Meu nome é Victor e estou gravando esse vídeo aqui para a gente conversar a respeito do filme O Poço 2, explicar um pouquinho do Poço 1 e do Poço 2, de acordo com o que eu acredito, o que eu acho, não o que eu acredito assim em termos religiosos, mas o que eu acredito que aconteceu no filme, tá? Primeiramente, queria dizer aí que, poxa, quem puder dar uma força, se inscrever, dar um like, curtir o vídeo, compartilhar, comentar. Poxa, estou começando agora, praticamente não tenho estrutura nenhuma para gravar vídeo, mas tenho meu celular e grava legal, então estou gravando aqui para vocês. Primeiramente, assisti alguns vídeos aí, né, a respeito de explicações e tal. Não concordei com praticamente nenhum, tá? Na verdade, eu não concordo nem direito com o que o diretor explicou a respeito do 1, porque muita coisa que ele explicou ficou subentendido que é mentira no Poço 2. Mas vamos lá, devagar, por partes. Primeiramente, Poço 1, né? A gente é apresentado aí ao Goreng e ao Trimagazi. Os dois, eles acordam no nível 48. E é interessante aí porque no Poço 2, eu não tenho certeza, mas eu acredito que eu tenha visto aquele idoso de cabelo branco, meio comprido, liso, que ele vê no nível 47. Mas eu não consegui ver se era ele mesmo ou não, então deixa pra lá, tá? Mas acontece isso aí rapidamente ali naquela cena. E aí o Trimagazi, num determinado momento que eles estão conversando ali, ele diz que ele já esteve no nível 8 e que lá era muito bom. Então, uma informação guardada aí, tá? Outra informação que a gente tem também que é importante é que o Goreng, ele entrou voluntariamente, ou seja, o que ele explica ali é que ele entrou para ficar 6 meses, para ganhar um certificado e para tentar ler Dom Casmurro, o Quixote, Dom Quixote, e parar de fumar, que ele era fumante, tanto é que ali na entrevista ele estava fumando, né? Ele não estava se aguentando. Bom, então esse aí é o primeiro mês. O Trimagazi também, eles conversam ali, ele foi acusado de um homicídio culposo, né? Ele, num momento de estresse ali, ele arremessou uma televisão, não se fala se é de um edifício ou de uma casa, mas enfim, pegou um imigrante ilegal que estava passando ali na rua e foi a óbito, e ele culpa o imigrante por ele estar passando ali, não deveria estar ali. E aí, outra informação importante, ele teve que escolher, né? Ele teve uma opção aí de ou ir para uma clínica psiquiátrica ou ficar internado no poço por 1 ano. Por 1 ano, tá? Outra informação importante aí também. Depois a gente vai falar a respeito disso aí. O Trimagazi também, quando eles estão conversando ali, ele diz que ele já esteve no nível 132 e que lá não chegava comida de jeito nenhum. Então, o Goreng ali, ele medita em tudo isso daí e ali na hora que eles estão, eu acredito que é no segundo dia, ele tem uma luz, sem ninguém ter falado nada pra ele, certo? Ele resolve racionar a comida. E ele tenta falar com os de cima que não dão atenção e ele tenta falar com os de baixo. Né? Uma forma de racionamento, mas enfim, ele percebe que não vai funcionar. E no terceiro dia, outra informação interessante, no terceiro dia ele vira bárbaro, de acordo com o Poço 2, certo? Porque ele já come de tudo, como o Trimagazi desde o primeiro dia, que tá ali com o Goreng. Isso aí também é uma informação importante. Terceiro dia. Tem um pouco de toque religioso nisso aí, a gente já vai conversar a respeito disso, tá? No primeiro dia que o Goreng vai se alimentar, no primeiro dia que ele está no poço, é interessante também uma outra observação. Ele pega uma maçã, mas ele não come, porque ele guarda para comer mais tarde, e aí ele acaba devolvendo. Outra informação interessante é que o Trimagazi, ele diz que acordou no nível 72. E isso é uma informação verdadeira, porque a gente vê no Poço 2 que quando ele chega lá, junto com a... qual é o nome dela? É a... Ai, peraí. É a Perempuan, o nome da moça que ele acorda. Nesse nível aí, que é o nível 72. E depois ele fala dos níveis que ele já passou. Ele fala que ele foi pro 26, pro 78, pro 43
Ó, guarda aí que 78, que é onde ele fala que já passou, é onde eles encontram a Miharu pela primeira vez também, tá? Depois 11, 79, 32, 08, 132 eu coloquei aqui, tá? Porque eles vão parar nesse andar aí também, sendo que ele já tinha falado que já tinha estado nesse nível. E, por último, no nível 48, que é onde ele acorda junto com o Goreng, certo? Tá um pouco confuso ainda, calma, a gente vai dar uma iluminada em todas essas ideias aí, mas vamos guardando as informações, que é muita informação esse filme, tá? Nesse momento aí que ele fala dos níveis que ele acordou e que ele já esteve, ele também, ali a gente, ali o Goreng, na verdade, né? Quando ele confronta ele de como ele sobreviveu no 132, ele fala a respeito de ter quebrado o quinto mandamento. Na Bíblia, o quinto mandamento seria não matarás, mas ali, pelo sentido que ele fala e pela coisa, é não praticar canibalismo. É meio difícil fazer uma coisa sem fazer a outra, né? Mas vamos guardar essa informação também, tá? No quarto dia que ele tá ali junto com o Trimagazi, a Miharu aparece. Diz que ela está procurando um filho, que tem uma grande chance. Isso aí é uma informação que tem depois, tá? Eu esqueci o nome dela. Ai, peraí. É a Imoguri. A Imoguri, que é a que trabalhava na administração, a gente já vai chegar nisso daí. Mas ela fala, em um momento ali que ela está conversando depois, né, com o Goreng, que ela faz isso porque ela... O Trimagazi fala isso, aliás, desculpa. Eu acho que é o Trimagazi, eu não sei se eu estou confundindo. Mas que ela tem uma grande chance de acordar junto com o filho dela. Ou seja, aí guarda essa informação, gente. Por quê? Depois a gente vai conversar a respeito do nível 333. Mas aqui ele fala que, então, não acorda só uma pessoa no 333, tá? Ou acorda uma, ou acordam duas. E mais a criança. Mas calma aí que a gente já vai chegar nisso. E aí, um pouquinho antes deles mudarem de nível... O Goreng pergunta para ele se ele acredita em Deus. E aí ele fala, nesse mês eu acredito. Porque ele estava num mês que estava num nível bom. Ou seja, a fé dele em Deus, ela varia de acordo com o nível que ele está. Outra informação interessante aí, tá? Pra gente discutir depois a respeito da personalidade dele, das coisas que ele fez e como é que ele chegou até aí. Mas nesse caso aqui, ele já estaria no 10º mês que ele ia ficar no poço, tá? Depois disso daí, né, acontece lá a questão do... que eles acordam no nível 132, né? Não, desculpa. Eles acordam no nível 171, não é 132 não. Eles acordam no nível 171 e o Goreng tá todo amarrado na cama. E o Trimagazi com aquela faca Samurai Plus dele lá que corta, quanto mais corta, mais afia. E olha só que coisa interessante, ele fala que ele começa a chamar ele de caracol. E o prato do Goreng, isso aí a gente ainda não conversou, seria o escargot à la bourguignon? Escargot à la bourguignon? Bourgonese? Pera aí, eu acho que eu anotei aqui. Eu até anotei isso aí porque é interessante essa parte. Ó, o prato do Goreng é refinado, é escargot à la bourguignon. É uma entrada clássica, tá? Isso aí, ou seja, pessoal, ali no poço são 333 andares. Qual é a chance de uma entrada clássica naquele lugar que tá todo mundo morrendo de fome, tá? Mas guarda essa informação também. Não comer uma entrada clássica, que deve ser... Eu mesmo nunca saboreei esse prato, deve ser muito gostoso. E ele trata ele ali como um caracol, né? Ele começa a chamar de meu caramujo. Tá se referindo aí ao escargot. Mas enfim, nesse momento aí que a Miharu aparece ali e salva o Goreng, aparece uma cena também depois que o Goreng tá comendo a Trimagazi, né? Se alimentando ali dos pedaços dele ali, ele já tá todo podre. E nessa mesma... E corta, né? Antes pra cena no nível 0. O chefe lá da cozinha... falando que a Panacota chegou com um cabelo. Então guarda essa informação. Por quê? A Panacota ela chegou lá, pô. Senão não teria aparecido essa cena. Certo? Mas tudo bem, vamos lá. O que eu acho, tá? Então vamos lá. Aí, depois dessa cena aí,
o Goreng ele começa a ver o Trimagazi. Ou seja, dá a entender que quando você se alimenta de um outro companheiro, ele pertence a você. É isso que ele fala, pelo menos ali. Estaria ligado, né, em carne. E aí uma outra cena interessante também, que não dá muita... Assim, quando eu assisti o Poço 1, eu não dei muito valor para essa cena. Mas depois eu pensei nela. Porque o Goreng, ele tem uma visão de que ele tá com a Miharu. E os dois estão ali se amando, aquela coisa mesmo bem carnal. E aí eu fiquei pensando, caramba, por que ele teve essa visão? Porque ele estava carente, pô. E aí eu fiquei pensando, caramba, é mesmo, né? Porque a primeira pessoa que ele viu, ou mulher, tirando a moça lá da administração, que depois acorda até no andar dele, ele começou a ter visão com ela, de possuir ela, e ela possuindo ele e tal, e os dois ali juntos. Então isso aí deixa um subentendido de que talvez ele estivesse passando por um momento grande de carência, não tivesse conhecido ninguém que estava ali junto com ele, ou algo do tipo. É muito estranho, né? Você olhar uma mulher e já começar a ter desejo com ela e, tipo, como se você não fosse casado, não tivesse que dar satisfação pra ninguém, enfim. Bom, mas não vou também entrar em discussão a respeito disso. É o que eu penso, que eu acho, pelo menos. Posso mudar também. Enfim. Aí depois dessa cena aí que ele acaba se alimentando lá do Trimagazi, né? Ele chega até o final do mês e acorda no nível 33. Olha que interessante. No terceiro mês, ele tá no nível 33. E aí ele conhece ali a Imoguri e o Hansai II, que seria o cachorro dela. Guarda essa informação, que eu também estava pensando em algumas coisas aqui a respeito disso. Isso aqui eu só estou falando para a gente poder conversar a respeito do Poço 2 depois, tá? Então ela fala para ele algumas informações que são falsas e algumas que são verdadeiras, de acordo com o que a gente descobre depois. Que ali era um CVA, ou seja, um Centro Vertical de Autogestão. Guarda essa informação. Ela disse que tinha 200 níveis, ou seja, o que eu entendi foi que ela estaria responsável ali pelo recrutamento e a alocação até o nível 200. Ou seja, do nível 200 para baixo, deveriam ser pessoas muito perigosas, que não passavam ali por aquela entrevista para poder ter essa aleatoriedade, tá? Guarda essa informação também que pode ser que tenha algum sentido depois. E ela também fala que não pode entrar no poço menores de 16 anos, não ali por aquele recrutamento ou tratamento psiquiátrico, psicológico ou social. Enfim, guarda essa informação que a gente vai descobrir por que estou falando isso. Aí depois ela fala a respeito... Isso aqui é interessante também, porque quando ela está conversando com o Goreng, eles falam ali a respeito de política como se ali fora só existisse a administração. Ou seja, não tem um presidente, um prefeito, um chefe, a administração, como se fosse uma coisa global. Interessante também isso daí. E eles estão tentando ali procurar a generosidade espontânea, eles estão querendo fazer alguma forma de gerar isso aí, tá? No ser humano. Aí depois que eles estão ali, né, nesse mês, e acontecem algumas coisas ali, a Miharu acaba descendo, eles ajudam ela acaba comendo o cachorro, o Hansai II, isso daí também é interessante. Ela acaba comendo o cachorro, né? E aí depois disso aí, a Imoguri fica ali, mas depois quando eles vão pro nível 202, que seria o quarto mês do Goreng, ela se enforca para deixar o corpo dela para ele poder se alimentar ali naquele nível, porque o 202... Agora, informações. Ela acordou no 33, era Jesus, porque ela fala igual a Jesus, porque fala de sacrifício, fala do pecado, fala disso, daquilo. Ela fala, realmente. Por que ela fala? Porque ela acreditava naquilo, ela era religiosa. E ela realmente se sacrificou ali, certo? Ela entendeu a mensagem, vamos dizer assim. Ela se sacrificou ali, ou seja, ela tinha essa questão da generosidade espontânea, porque ela também racionava os pratos lá, e ele tenta ajudar ela de uma forma meio violenta, que sabe que não vai adiantar de nada. É a questão do cagar pra cima lá. E aí depois tem uma coisa interessante também. Que ele começa a enxergar ela na hora que ele come ela. Come no sentido literal, né? Se alimenta dela, do corpo dela ali. E ele começa a ver o Trimagazi ali também. Então, interessante que ele comeu duas pessoas, carne de duas pessoas, e começou a enxergar essas duas pessoas. Como se elas estivessem ligadas a ele agora. Guarda essa informação que também é interessante. Não sei se é porque ele comeu ou se ele matasse também aconteceria isso. Porque no caso ele matou o Trimagazi, né? A facadas. Interessante também, porque talvez ele tenha entrado ali sem pecado algum, ou sem nenhum tipo de crime. Mas nesse momento,
ele cometeu um crime. E aí ele acorda no 202. Interessante isso também, né? Ele acaba virando uma pessoa perigosa. Se, né, do 200 para baixo forem as pessoas mais perigosas. Enfim, a Imoguri se mata, ele fica ali, se alimenta dela, tem mais algum contexto ali, algumas conversas. Aí ele acorda no 5º mês, no nível 6, que é quando ele encontra o Bharat, que é extremamente religioso. Tá? Ele não diz ali de lei, nem de leal, nem de ungido, nada disso. Pelo visto, ele é cristão, ou algo do tipo. E ele fala de Deus, tá? E ele acredita que aquilo ali é um inferno. E interessante que ele também tem uma noção de que lá tem 333 níveis. Aí o que acontece? Num determinado momento que eles estão ali, ele deixa a corda cair e tal, o pessoal lá de cima não ajuda, eu não vou entrar em detalhes a respeito disso aí, que eu não acredito ter muita relevância. Mas enfim, o Goreng, ele olha para baixo, ele vê o 7º nível. E na hora que ele olha aquilo, ele vê o pessoal, para ir pegar a comida que eles queriam, ele pisando nas outras comidas, babando tudo ali, fazendo de qualquer jeito. E aí eu acredito nisso, né? Porque isso aí também não aparece no filme. Mas ele lembra de quando ele estava nos níveis inferiores. E ele fica com raiva daqueles caras ali. E aí, outra informação interessante também é que nesse momento que o Bharat ele deixa a corda cair, ele fala, no mês que vem eu vou tentar de novo. Ou seja, aparentemente pelo que ele fala aqui, quando você desmaia no final do mês e acorda no mês seguinte em outro nível, os seus objetos escolhidos eles voltam para você. Olha isso. Pode ser que sim, tá? De acordo com essa informação que ele deu, isso aí faz sentido, porque aquele ali não era talvez não fosse o primeiro mês dele ali. Talvez não fosse, porque ele já tinha falado que tinha ajudado o cara do nível de baixo. Depois, na hora que eles descem, ele fala que ele tinha ajudado ele, que ele devia dar comida pra ele. Tem uma conversa dessa daí, tá? Outra informação interessante. E aí o que acontece? Ele vê que não vai conseguir subir, o Goreng fala, a gente precisa descer. E aí ele olha e fala, você é louco? Você vai querer sair daqui do nível 6 pra descer? E quando ele vê que ele é louco, ele fala, poxa, eu acho que você é um enviado de Deus, vou descer junto com você. E olha que interessante, o Bharat ele era muito forte, embora ali não deixe muito explícito, né, no personagem, mas mostra, de repente ali, pode ser que mostre também que o estado físico da pessoa não tenha nada a ver com a sua força física, entendeu? Pode ser um magro e tenha muita força, e ele pode ser muito grande e não ter força nenhuma. E ali a gente vê que o Bharat ele tem bastante força, ele é muito forte. E ele resolve descer junto com o Goreng. O Goreng diz o quê? Não, vamos segurar a comida até o nível 50. No 51 a gente começa a distribuir, porque o pessoal aqui come direto. E os de baixo não. Tá? Então eles começam a descer. Quando eles chegam no nível 51, praticamente eles não encontram resistência. Tem acho que uma resistência lá, mas eles não encontram resistência. A maioria coopera com aquilo. Chega e fala, tudo bem, ele dá um pouco de comida ali, ninguém briga. Mas até chegar no 51, olha... É feio a coisa, viu? Depois eles chegam no nível 96, que é quando eles encontram lá o garoto lá que tá junto com um senhor de idade, que ele fala que vai abrir a barriga dele e comer, que é um garoto que ele aparece no segundo filme, tá? Guarda esse garoto aí. É um garoto de cabelo preto lá, vocês vão ver quem que é. E aí depois, na hora que eles passam do 96, eles estão descendo mais um pouco, no nível 99, não aparece o número do nível, mas pelo que eles desceram na plataforma, porque o filme não corta nisso, eles desceram mais 3 níveis, né? Eles estavam no 96, 97, 98 e chegam no 99, tem um cara esfaqueando a Miharu. E ela morre. E aí, ali acontece uma briga violenta, eles ficam muito feridos e eles continuam descendo. No nível 148, eles encontram um cidadão rezando. E eles também veem que a plataforma não para quando tem gente morta. Mais pra cima um pouco, porque eles já tinham visto isso, né? Aí eles descem mais um pouco em um determinado nível que também não aparece. Tem 2 cidadãos lá numa piscininha lá, que eu acredito que eles estavam ali, eles iam ficar vivos porque eles estavam ali se alimentando, água e, sei lá, de repente com as excreções deles ali, não sei. Isso não aparece no filme, mas pra mim fica subentendido. Porque como que eles sobreviveriam ali, né? Se bem que ainda aí tava, acho que no 4º dia, alguma coisa assim.
Depois eles passam no nível 202, que não aparece nada, todo mundo morto. Passam no 250, nada, todo mundo morto. E aí eles descem mais, que provavelmente esse nível é do 250 ao 333. E eles veem um cara ali com a cama cheia de dinheiro. E o cara também tá vivo. Aí depois eu fiquei pensando, falei, pô, como é que ele sobrevive? Comendo papel. Ele vai ficar comendo papel ali o mês inteiro, vai sobreviver. Comendo água e papel, eu acho que vai sobreviver, né? Eu não sei. Mas eu acredito que é uma forma de tentar sobreviver. Até porque ali também tem sabão em pedra, tinha gilete também, né? Que eles aparecem ali fazendo barba, raspando o cabelo, e de onde veio essa gilete? Não era por nada de ninguém. Sabão. Bom, tudo bem. E aí depois eles chegam no 333 e não tem ninguém e a plataforma para. Se não tem ninguém, como é que a plataforma para? Porque quando a plataforma passa reto, é porque não tem ninguém. Se a plataforma parou ali, duas informações. Ou é porque é o último nível, ou é porque tinha alguém vivo. E o Goreng, ele vê a menina embaixo da cama. E o Baratie também. E dá a entender que o Baratie puxa a espada pra ela e... Bom, e ali a gente já não sabe mais. Quer dizer, a gente fica subentendido se eles estão vivos ou não estão, se aquilo aconteceu ou não aconteceu, e então. Aconteceu ou não aconteceu? Eles estão vivos ou não estão? Eu acredito, vamos lá, que aquela menina, ela estava ali mesmo. Ela existe. Aquilo ali faz parte do processo do Centro Vertical de Autogestão. E acho que o segredo do poço é chegar comida naquela menina. Que ela é uma pessoa a mais que está ali. Então o poço, ele não consegue ter generosidade para cuidar de mais alguém sem ser deles. Aliás, nem eles mesmos conseguem cuidar deles. Mas olha isso que interessante. E também eu vi uma coisa... agora a gente já vai entrar no filme, no segundo, tá? Pra gente poder explicar a final do primeiro e baseado também no segundo. O Poço 2, tá? Vamos lá. A primeira coisa que aparece, uma pirâmide com um escorregador, com um monte de criança se afunilando para descer nesse escorregador. Depois, mais para frente, vai aparecer isso. Ali já deve ser um tratamento infantil, vamos dizer assim. A criança que conseguiu chegar no topo, ela pisou em todas as outras para chegar ali. Aparece as outras que estão mais por baixo já desesperadas e tal. E aquela criança é que foi a selecionada para ir para o nível 333. Olha isso. Talvez eles estejam tentando mesmo tratar a sociedade, viu? Eu nem sei se pode ficar falando isso aqui ou não. Eu acredito que não tem nada demais. Afinal de contas, estou falando do filme. Se eles são canibais ou não, eu não posso fazer nada. Até o Thor falou lá, antigamente a gente comia crianças, não mais agora. No filme do Thor, Amor e Trovão, desculpa aí, tá? Mas acontece isso. Bom, enfim. E aí eles... aparece essa cena, né? Eu já vi vários vídeos aí na internet que, não tem criança nenhuma, não tem criança nenhuma. Tá, e essa cena aí, ela aparece por quê? E aí depois, mais pra frente, a Miharu pega essa criança aí. Que é a criança que aparece no final do segundo filme. Vamos lá, Poço 2. Depois a gente vai falar do final do Poço 1, tá? Deixa eu só fechar aqui agora. Poço 2. A última informação também. O Goreng, ele desce com a menina na plataforma depois de tempos que ele tá ali. Ou seja, o Baratie já morreu. E tem uma informação interessante ali também, porque tem uma hora que ele tá junto com a menina ali, ele abre o livro e começa a pingar sangue dele no livro. Aí eu fiquei pensando, cara, se o cara lá de cima comeu dinheiro pra ficar vivo e conseguiu ficar vivo um mês, por que ele não poderia alimentar a menina com as páginas com sangue? Pô, além de ter o papel, vai ter alguma proteína ali, um sanguinho. Eu acredito que seria melhor do que comer dinheiro. Seria uma forma de ter mantido a menina viva. E vamos entender o porquê disso, tá? Vamos lá. Então, o Poço 2. Aparece aí as crianças brincando numa pirâmide afunilada, né, com um escorregador só. E aí aparecem as escolhas das comidas, do pessoal que estaria entrando ali, eu acredito que no nível até 200, tá? E interessante que, se você for observar, você ouve também, o entrevistador, uma voz masculina, que é a que entrevista o Zamiatin, que é o incendiário lá. Depois a gente vai falar a respeito disso. Então começa o Poço 2, tá? Nível do primeiro mês, número 24. Eles estão no nível 24. Nós somos apresentados a dois personagens novos aí do filme, do 2, né, no caso. O Zamiatin e a Perempuan. A gente é apresentado a história deles, né, com o desenrolar do filme. E eu não vou entrar em detalhes disso agora, mas uma informação interessante. Eles acordam no 24. Quando acontece aquela
pancadaria lá, que é no número 21, o do 19 e o 20 iriam descer para bater no 21, certo? Que ele tava pegando a pizza do Zamiatin. Só que eles não conseguem resistir. E aí o pessoal do 22 também não consegue resistir. E aí vem o pessoal do 23, que é o pessoal lá, que é a moça que pega fogo, e o Leal, que está explicando ali para eles a lei. Bom, dá um quebra-pau lá, ele cai na plataforma lá embaixo, eles se arrebentam inteiro, a moça que estava lá em cima não consegue jogar comida a tempo, estoura, pega fogo, ela morre queimada em cima da plataforma. Eles conseguem conter o bárbaro que estava no nível 21, que tinha comido a pizza do Zamiatin. E ele, ali, é interessante isso aí também, porque eu não vi ninguém falando disso, tá? Por enquanto, até agora. O Zamiatin, nessa hora, você olha e fala, nossa, esse cara ele é forte, ele é violento, ele é raivoso, com o que você tá vendo ali de apresentação dele, né? Que ele tentou matar, pôr fogo na casa dos pais, era muito bom de matemática, ele fala que era perito em matemática, era muito bom de conta. E outra coisa que você percebe também é a forma física dele. Ele parece ser uma pessoa que come muito no dia a dia. E aí a gente é apresentado aí a uma sociedade, administração, eu não me recordo de ter visto ninguém assim, obeso, no primeiro filme. E nem no segundo, só ele. Pelo menos eu não me recordo disso. De todos os personagens que aparecem em todos os andares, eu não vi ninguém que era obeso desse jeito. Interessante isso, né? Enfim, a gente vai entrar já daqui a pouco na conversa mais polêmica, vamos dizer assim. Acontece isso daí. Então, quando acontece essa pancadaria toda aí, no final que eles conseguem conter o cara, e você vê que o Zamiatin, na verdade, ele é um cagão, vamos dizer assim, porque ele, ai não, meu, pode pegar minha pizza, fica pra vocês, eu não quero nada não, deixa, eu não quero briga, não quero... Pô, um cara daquele tamanho podia ajudar pra caramba, pô. E a menina pega as barras de ferro da cama e ele, o que a gente vai fazer com isso? Bom, mas tudo bem. Isso aí deixa bem demonstrado também na hora que ele tá na entrevista, porque o cara lá desafia ele bate na mesa e tal, grita, mas tá lá dentro do poço. E, bom, enfim, ele também é mentiroso. Por quê? Ele fala que ele largou os estudos e os cursos que ele fazia e tal, e o cara fala que ele parou de estudar na 6ª série. Então tá muito estranho isso daí. E aí ele fala que tentou pôr fogo na casa, mas na verdade não. Ele se arrependeu e depois de 30 segundos colocou fogo em 2 papelão de pizza e um lixinho de papel que tava lá. Talvez, guardando uma outra informação aí que isso aí deixa sugerido, ele pode ser um suicida, tá? E por isso ele tá ali, mas isso a gente vai falar depois. Outra coisa que aparece também, em um determinado momento, a Perempuan, ela tá com uma gilete na mão. E ela, eu acredito que ela menstruou ali, ela olha a outra mão, tá com sangue e tal, e ela vai tomar um banho. Mas ali também deixa-me pressuposto que ela pode ter se suicidado, cortado os pulsos. Eu não prestei atenção se o pulso dela estava cortado ou não, ou se tinha ponto, cicatriz, alguma coisa. Mas é interessante, porque ela não conseguiu se perdoar, vamos dizer assim. Tá? Então vamos lá. Sobra só o Leal, né? De todos esses andares aí que eu falei, pressupostamente sobra só o Leal, mas daí o senhor idoso lá de cabelo branco liso aparece ali em um determinado momento. Aparentemente ele deve estar no nível 18, pelas minhas contas. Né? E pelo ângulo que ele aparece na câmera também. Eu acredito que ele estava no nível 18. Eu tentei ligar alguma relação com aquele lá que aparecia antes no filme do Poço 1, que aparecia no nível 47, mas nada a ver, né? Primeiro que eles já estavam olhando pra cima, então certamente nem deve ser o mesmo personagem. Enfim, no segundo mês, eles ficam ali mais um tempo, eles seguem a lei, tá? Eles comem só o que era pra comer, só que o Zamiatin, ele come por mais de uma vez. E ainda tem um momento lá que ele coloca a culpa no velho do 18. Desculpa, no idoso do 18. E aí, de repente, eles acordam no nível 180. Uma coisa interessante também, eles estavam num nível tão alto e eles desceram tanto. Porque no primeiro filme ninguém desceu tanto. No nível 180, o máximo que foi que eles desceram era no 171, colocado aleatoriamente, né? No segundo mês eles já saem no 180. Então quer dizer que essa lei ela deve ter algum sentido para a administração também. Mas eu não sei se eles ficam vendo se o cara comeu ou não comeu, enfim. Provavelmente quem come muito e é bárbaro acaba terminando em andares inferiores. Mas também tem o cara lá que estava no nível 2, que eles deixam escapar, que a gente vai chegar nisso aí, tá?
Mas é tudo coisa pra gente pensar. Bom, o Zamiatin, ele acorda ali, ele vê que não vai ter comida, desce a plataforma sempre vazia, e num determinado momento ali ele começa a ficar pondo fogo na mão, fogo na mão, fogo na mão, fogo na mão, e num determinado momento ele se queima e se atira. E aí é interessante, porque nesse momento que ele cai no fundo do poço, a gente vê algumas criaturas passando de um lado para o outro. Eu também não vi ninguém falando a respeito disso, mas a gente vai falar. Tá? Porque isso aí, é imaginação, é ilusão. Cara, isso aí era uma cena que estava no filme, pô, algum motivo deve ter. Bom, mas vamos lá, a gente vai conversar a respeito disso. No terceiro mês, que é depois, né, que ela tá nesse nível aí, que também ali a gente não entende como que ela conseguiu ficar tanto tempo sem comer, não falam nada. Mas eu fiz uma relação de que, em um determinado momento lá em cima, o Leal lá que desceu com o cara do nível 21 lá, ele fala que um determinado cidadão lá, ele ficou por um mês inteiro sem se alimentar, e depois no outro mês ele apareceu no mês mais baixo ainda e cortou da própria carne para alimentar os outros e tal, e ele era considerado um mestre, que aí a lei que começou a se propagar e tal. Isso é interessante, por quê? É mais uma coisa aqui que eu tenho pra gente poder discutir a respeito disso, tá? Ela tá no andar número 51, e aí ali acontece o quê? Acontece ela acorda com uma moça, né? Que não tem o braço. Não tem o braço. E ela acha que a moça é nova ali, acabou de chegar. Mas na verdade não, essa moça ela já estava lá. E ela já tinha sido amputado, né, o braço dela pelo ungido, que seria o Dagimbab. É esse o nome, Dagimbab. Nome esquisito, né? O Dagimbab. E quando o Zamiatin também desce pegando fogo, é interessante porque num nível muito lá embaixo, não aparece o número desse nível, mas é bem lá embaixo. Aparece esse Dagimbab aí, ele está com outros discípulos dele, e como que eles estavam vivos ali naquele nível? Eles estavam em vários, então é porque eles já estavam descendo comendo gente ali, entendeu? Eles já estavam praticando canibalismo, descendo e praticando canibalismo. Só que o cara que estava lá, que ele era leal lá em cima, ele falou que o canibalismo era mal visto pela lei, não podia praticar o canibalismo. Então a gente já vê mais uma grande mentira ou uma confusão de informações aí, porque o Dagimbab ele matava quem estava para baixo. Ele não queria nem saber se era leal ou não. Num determinado momento aí que eles vão chegar mais para frente um pouquinho, ele vai falar isso. E aí o que acontece? Essa moça aí, ela acaba convencendo a Peripuan a descer para aplicar a lei num andar que estava 3 níveis abaixo, e a lei não era essa, porque só os 2 níveis superiores poderiam descer. Ela não deveria descer, ela deveria ficar para manter a cadeia de comunicação, vamos dizer assim, que era uma das leis. Mas a outra, que era sem braço, ela pega e desce. E aí, na hora que chega no nível de baixo, um fica e um outro cara desce. Esse aí que fica também. Depois o Dagimbab vai falar que ele era covarde. Ele vai falar, até um cego vê coragem na sua atitude. Ele está sendo irônico, porque ele estava sendo muito covarde. E ele, que era cego, estava vendo o quão covarde ele era. Ele deixou 2 mulheres descer para ele ficar ali. Muito covarde. Devia, no mínimo, ter descido junto. Porque eles tomaram... Olha, eles tomaram uma safanada lá embaixo, mas tudo bem. Desceram em 6. 6? A Peripuan, a moça sem braço, um moreno que desceu e os outros 2 desceram em 5. E só quem ficou vivo foi o moreno, que eu não sei o nome dele, que estava junto no nível inferior, né, com o cara que não desceu. A loira lá, que era Vesga, também desceu. O cara que estava junto com ela morreu. E a Peripuan e a moça que não tinha o braço, que eu não sei o nome dela, elas também sobreviveram. Mas foi uma carnificina ali, tá? Teve uma briga feia. Aí tem uma hora lá que o cara consegue fugir. Eles não matam esse cara, um barbudo estranho, que estava no nível 2, tá? Eles não conseguem, ele foge, ele desce na plataforma assim por favor, não, desculpa, tal, e ela deixa e o cara pula e vai embora. E a sem braço fica maluca, fala, não era por isso, e aí ela, mas você já estava aqui na plataforma, ou você já estava aqui no poço? Eu já estava aqui no poço, o Dagimbab é um maluco, ele desce matando todo mundo, ele matou minha amiga deixou ele cego, arrancou o olho dele, ele amarrou ela na plataforma e arrancou meu braço. E aí ela
fala, pô, então vamos descer, meu. Vamos descer porque ele vai ter que parar pra aplicar a lei ali no cara que ficou lá em cima. E aí vai ser um intervalo, a gente pega e desce. Porque se ele pegar a gente aqui, ele vai matar a gente. E nesse momento, que é nessa plataforma que elas estão, o carinha lá o garoto, que tava lá no nível que ia comer o que tava na tripa do idoso lá, ele tá nesse nível. E aparentemente ele não presta muita atenção nas coisas, ele tá ali na dele, e elas não dão muito. Ele finge que tá dormindo. E a moça que tinha o braço amputado, ela fala pra Peripuã que elas precisavam escapar dali. Que não tinha. Você não ia sobreviver ali por muito tempo. Era essa a mecânica do poço, e a única forma ali de você ficar vivo era fugir. E ela pega e fala a respeito de um cachorro, elas tinham que descer, mas isso aí ela só aparece perto do fim, tá? Mas a gente sabe que ela estava descendo para procurar um determinado cachorro, não sabia o que era. Pelo que ela fala, era um animal. Mas a Peripuã se liga depois que era uma pintura de um quadro. Outra informação interessante aí também, que eu vi um monte de gente falando a respeito disso. Gente, pelo amor de Deus, tá? A gente vai falar a respeito disso, mas pelo amor de Deus. Pô, eu vi, porque ela entalou aqui para que não entrasse os gases na laringe dela ou na garganta. Cara, ela pegava um pedaço de colchão, ela pegava um pedaço de lençol e ela enfiava na boca. Não foi por causa disso. Você já ouviu falar de fake dead pill? É a pílula que o Snake lá do Metal Gear Solid toma para fingir que tá morto? Ali naquela pintura, a tinta em alto relevo, que foi feita em um muro, que foi tirada do muro e colocada no quadro, era a tinta original que o cara pintou o muro. E ali devia ter alguma substância que levava a um estado de quase morte. Por quê? Ela fala que o gás que eles usam é o eu anotei aqui em algum lugar. É o... Ai, meu Deus. Bom, enfim. O gás lá que ela fala pra eles... Cadê o nome desse gás, gente? Ai. Peraí. Bom, enfim. Flavoretano, flevuretano, alguma coisa assim. Eu não sei mesmo onde que eu anotei isso. Bom, enfim, não tem problema. Esse gás, que agora eu não me lembro o nome, mas ele é usado... eu já fiz um procedimento cirúrgico e tive que tomar uma anestesia geral. Antes, às vezes, tá, de ser aplicado uma anestesia geral, eles colocam uma máscara com gás que você pega no sono. É esse gás, tá? Antes de você tomar uma anestesia geral. Então, o que eu acredito? Esse gás, colocam eles para dormir. Aí o pessoal da administração vai lá, dá uma anestesia geral e troca eles de lugar, tá? E essa tinta não ia parar o gás, porque ela dorme, ela acorda depois, amarrada lá, quase no nível 333. Mas ela começa a espumar, parece que ela entrou em convulsão. Então, ali, na hora que eles viram que ela estava ali daquele jeito, que ela estava no nível 100 e... Oh, meu Deus. Ela já estava no nível 105, né? Que foi onde aconteceu a pancadaria toda lá. Bom, mas enfim, vamos voltar um pouco. Elas descem lá, só que na hora que elas vão para descer no intervalo, o Dagimbab, ele desce na plataforma, e na hora que ele chega lá, meu amigo, não tem essa de conversa não. Ele amarra uma lá na plataforma, que é a que estava com o braço amputado, a outra ele amputa o braço, e pronto, acabou, corta pro próximo mês. No próximo mês, ela acorda no nível 72. É o quarto mês que ela estava lá, tá? Nesse nível é interessante, porque o Trimagazzi no filme do Poço 1, ele fala que ele acordou no nível 72. E esse nível que ela encontra o Trimagazzi é exatamente o número 72. Então, aquele mês, que era o quarto mês dela, era o primeiro mês do Trimagazzi. Como o Trimagazzi falou que estava lá, 72, depois foi pro 26, 78, 43, 11, 79, 32, 08, 132 e 48 e morreu no 171. Então ele ficou, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e ela ficou 12, 13, 14.
certo? Nesse momento... Oh, desculpa, pera, eu me confundi aqui. Ela estava no quarto mês e ele estava no primeiro, mas depois a gente vai ver por quê. Quando o Goring chega lá no fundo, já passaram 1 ano e 2 meses que ela estava lá. Mais uma informação, tá? Então, 8 meses que ela estava lá no fundo lá. Vamos lá. E aí ela começa a converter o pessoal e fala, ó, vocês têm que descer comigo aqui, eu tô com essa faca, porque o Trimagasi, ela pergunta pro Trimagasi, ela fala, o que você trouxe? Aí ele fala, eu trouxe essa Samurai Plus. Ela, me empresta. Daí ele, claro, óbvio, óbvio. Não, eu não sei se ele fala óbvio nesse momento aí. Mas aí ela... Bom, enfim, ele começa a comer um monte de coisa da plataforma, ela já olha pra ele fazendo aquilo e fala, pô, é um bárbaro. É o primeiro mês, ele não tem modos, não tem nada, ninguém ensinou nada. E o pessoal de cima já começa, ó, bárbaro, 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 72, bárbaro, 72, bárbaro. Interessante ter chegado comida até os 72 no primeiro dia, tá? Mais uma observação. E aí ela olha e fala, ó, eu vou descer, ela sobe na plataforma e fala, é melhor você descer comigo. Ele olha aquela comida toda, olha pra cara dela, óbvio, lógico. Ele vai ficar lá pra passar fome, ele nem terminou de comer ainda, né? Então ele começa a descer junto com ela e ela começa a converter o pessoal pro lado dela e fala, ó, a gente precisa bater de frente com a lei, com esse ungido aí, ele vai matar todo mundo. E o pessoal alguns vão aceitando e vão começando a subir na plataforma, até que chega um momento que o cara lá, que ela deixou escapar lá, sobe na plataforma também, ele estava no nível mais baixo. E eles vão descendo, descendo, e isso aí vai acontecendo. Alguns não entram, alguns eles matam. E, enfim, quando ela chega no nível 93, ela encontra o quadro do cachorro. Uma senhora que estava lá fala que, olha, ele pintou no muro, foi transferido do muro direto para essa tela, e ela passa a mão e vê um alto relevo de uma tinta ali, aí ela entende. E, bom, eles param ali naquele andar, o Dagenbab já vem logo atrás com a galera dele, aí ele deixa a galera dele toda nos andares e para no andar superior que eles estão. E pega e fala, ó, agora a gente vai ficar aqui e não vai mais descer comida para vocês, é isso que vai descer para vocês de comida, nada. E o pessoal começa a ficar desesperado. E aí, o que a gente vai fazer? E, meu, Trimagasi ali, ele tem um surto, uma ideia, e ele fala, pô, vamos descer e comer o pessoal dele que estão aí embaixo. Porque ele fala que ele vai deixar o pessoal que está lá embaixo morrer, porque eles falam, pô, e o pessoal que está aqui embaixo? Também tem de vocês. E ele fala, é um sacrifício necessário para manter a lei. Porque os que estão em cima são leais à lei. E os que estão embaixo, depois entra novo e eles convertem. Olha isso. Mais fácil, né? Do que converter um bando de faminto que veio do nível 200, 300. Bom, enfim. E aí o Trimagasi pega e fala, vamos descer comendo os dele. E é isso que eles fazem. E aí, olha só que interessante. Ela até então não tinha se alimentado de carne alguma, né? E eu não sei se ela tinha matado alguém já ou ainda não. Eu acho que ainda não. Ela não tinha matado ninguém. Mas nesse momento que eles param ele, ela começa a ver o cara que estava no nível superior ao dela no primeiro mês, que era o Leal lá, o de cabelo encaracolado. Aí ela começa a ver o Zamiatin, que aí ela não matou ele e não comeu da carne dele. Mas ela começa a ver ele ali também. Interessante isso daí, tá? Observar isso aí. E ela começa a enxergar a moça que é amputada, que não tinha o braço. Que amputaram o braço dela. Começa a enxergar esses 3 aí. Por algum motivo, tá? Bom, enfim, ali eles estão fazendo um churrasquinho ali. Aparece esse do cabelo encaracolado aí deitado lá, provavelmente eles estavam comendo ele, e ela estava ali sem acreditar naquilo, e aí ela começa a falar das obras dela, que eram realistas demais e tal, então, ali a gente já faz uma analogia de que aquilo ali foi uma obra dela, por isso que ela estava vendo eles, porque no final das contas, tudo aquele pessoal que morreu foi culpa dela, aquilo era uma obra dela, isso aí eu prestei bastante atenção e me deixou crendo nisso, tá? Bom, enfim, aí no final do mês, o pessoal do Dagenbab desce e acontece uma pancadaria lá, mas uma pancadaria, todo mundo morre. Ela mata o Dagenbab depois e fica vivo só ela e o Trimagasi. E aí acontece o quê? Ela pega e fala, e aí, você vai comigo? Pro Trimagasi. O Trimagasi, foi o melhor mês da minha vida, obrigado, eu não vou. E a luz fica vermelha, por quê? Tá subindo a plataforma, fim do último mês, vai ter a troca. E aí ela corta um pedaço da tinta preta que tava ali no quadro, que era onde tinha mais tinta em alto relevo, e ela engole aquilo ali e começa a espumar. Ou seja, ela entrou numa morte falsa, tá? Por quê? Porque ela estava no nível 105.
E aí, quando eles colocam ela lá junto com os outros corpos do pessoal que estava morto, que não dá para identificar quem que tá ali, mas tinha uma galera, né? Ela acorda, ela já tá no nível 331 e descendo. E eles vêm arrumando, colocando as outras pessoas, até chegar no nível 333, tá? Quando chega no 333, eles colocam quem? A criança que tinha ficado no topo da pirâmide lá em cima. Tá lá no 333 agora. É para educar desde criança. Mas, até porque quando a Miharu entra lá para pegar esse menino, para levar embora, as outras crianças ficam tudo assim, ó. Ficam olhando tudo com medo, tá? Então provavelmente elas devem saber o que acontece. Ou sabe que quando vai não volta mais. Ou até agora não voltou, tá? Bom, essa é uma outra informação agora que a gente vai começar a conversa. Enfim, ela consegue fugir do bololô lá que ela tá amarrada. Ela vê que tá no nível 333, não tem mais nível para baixo, e os corpos estão descendo lá pro fundo, tá? Outra coisa, né? Por que eles jogariam aquele monte de corpo lá no fundo? Evidentemente que eles sabem que ali tá cheio de canibal, pô. Que a gente que não respeita a lei não respeita nada. E lá no fundo é escuro, não tem luz. Por quê? O que eu acredito, né? O único momento que fica escuro totalmente lá é quando a plataforma tá no nível 333. Porque daí ela tá fechando a luz que vem de cima. E na hora que fica escuro lá, é a hora que todo mundo faz o que quer e não tem lei nada. Bom, eu acredito nisso, tá? Porque aparece aquele pessoal correndo e pegando um pedaço de carne lá. E é isso que eu acredito. Bom, vamos lá. E aí ela vê que tem uma criança lá embaixo da cama. E pelo que dá a entender, quando ela bate a cabeça lá e ela não consegue subir, porque provavelmente ela deve estar sem algum tipo de equipamento, ela não consegue pegar impulso fora no lugar onde daria a plataforma, né? Ela não consegue se impulsionar dali para subir. Não sei porquê, eu não entendi. Não é que eu não entendi, ali fica sem gravidade, mas é uma gravidade meio estranha, porque ela pega um impulso ali que é muito esquisito. E na hora que ela bate a cabeça também parece que é um impulso, mas é assim, é como se fosse uma coisa que dá uma aceleração, entendeu? Quando você dá um impulso parece que você acelera, não é que só não tem gravidade. Não sei, nunca tive no espaço. Mas enfim, e aí ela fica ali, tá? Ela fica ali com aquela criança. Só que ela não tem comida para dar para a criança, ela não tem comida. E aí tem um monte de coisa ali. Tem um momento ali que ela tá descendo com a criança, e aí na hora que ela tá descendo aparece como se fosse o Goreng, com outras pessoas ali pintados de preto ou vestidos de preto, como se eles fossem aqueles canibais que estavam passando ali correndo de um lado para o outro. E aí o que acontece? Ele joga uma faca para ela, como se ela tivesse que comer a criança para poder sobreviver, ou ela se sacrificar para manter a criança viva. Ponto. E aí depois ela desce, tem um monte de gente lá que tá junto com ela, vamos dizer assim, na hora que ela chega, né? Provavelmente pode ser as pessoas que morreram para ela ter chegado até ali, as almas que ela tá carregando nas costas, não sei ao certo. Isso aí a gente vai discutir agora. E, enfim, é isso, tá? Agora vamos lá. Primeira coisa, as crianças, obviamente que elas existem, porque aparece no filme do Poço 2, no começo do filme já aparece. E elas fazem parte daquilo ali, de algum tipo de... ali, como a Imoguri disse, é um centro vertical de autogestão. Com a informação que a gente tem, que não tem um tipo de governo ali, com certeza é a administração que governa tudo. O que eu acredito? Ali a gente tem uma sociedade alternativa, tá? Na qual a gente não tem a gente tem um governo unificado. Os recursos do mundo, eles estão altamente escassos, tudo é muito regulado e a coisa está começando a falir. Por quê? É muita procura e pouca demanda. Da mesma forma que acontece no Poço. Bom, agora, tendo explicado um pouco disso, que eu acredito nisso, porque ali não deve ser provavelmente uma sociedade igual a nossa, embora os objetos que eles entrem sejam muito parecidos, as formas também de isqueiro, machado, são algo assim que, assim, se eu fosse colocar ali em alguma data, por exemplo, você não vê ali um Discman, ninguém entra com um Discman, ou um MP3, ou um celular, ou um iPhone, ou um iPad. E isso aí também você não vê durante o filme. Então eu acredito que seja numa época em torno de 30, 40 anos atrás, pelas cores também, tipo de uniforme, tá? Eu não sei, isso aí é uma suposição. São várias suposições. Então uma delas é essa. Minha segunda suposição, provavelmente ali eles não precisam se alimentar. Eles estão ali fazendo um teste e aquela comida toda desce ali como se fosse uma tentação.
Eles não precisam se alimentar. A única pessoa que precisa ser alimentada é a criança que está lá no 333. E mesmo assim eles se matam pela comida. Porque como que uma pessoa consegue ficar sem comer por um mês? Não faz sentido isso daí. Eu acho que nem tem como. Mas tudo bem. E aí outra coisa. Como que quando o Goreng desce, ele consegue encontrar ela lá? Agora o que eu penso? No primeiro filme, subiu uma criança ou uma panacota? Subiu uma panacota. Se tivesse subido a criança, ele não estava lá falando do cabelo que estava dentro da panacota. A criança tinha falado para ele que comeu uma panacota. Pode ser também que a criança subiu e falou. Ele chegou para a criança e perguntou: como que você sobreviveu? E ela falou: eu comi uma panacota que me deram. E aí depois o cara me alimentou com um livro lá com as páginas cheias de sangue. Pode ser. E aí depois ele chega na cozinha: mas por que sobrou uma panacota? Por que chegou até a criança a panacota? É porque essa panacota aqui tá com o cabelo. Talvez aquela panacota ali nem fosse aquela lá que o Goreng levou para baixo, que não subiu. Então aí a gente tem essa ambiguidade já. Ou a panacota subiu, ou a criança subiu. E ele deu a panacota para a criança e depois alimentou a criança com a própria carne e desceu junto com a criança na plataforma para tentar subir. Só que adulto não pode subir na plataforma. Talvez seja por causa do peso, não sei. E aí, quem que ele vê lá embaixo? O Trimagazi. Por que ele viu o Trimagazi? Porque ele matou o Trimagazi lá dentro. E eu acredito também que seja um dos motivos dele ter acordado no nível tão baixo depois, tá? Talvez não, talvez seja mesmo aleatório, ou talvez não seja, não tem como a gente saber, porque quem deu essa informação também disse que o poço só tinha 200 níveis. Não entrava criança. Então assim, eu não acredito nisso. Eu acredito que entra criança lá e ela faz parte de um projeto que serve para, por vias bem críticas, né? Essa coisa bem, assim, nossa, é uma coisa muito crítica. Você imagina se colocar uma criança lá para ser sujeita a isso, mas deve ser porque a sociedade está um caos. Eles não têm controle. Vamos dizer, estava no mesmo problema do Zamiatin. Olha o tamanho dele, ele se alimentava muito mais do que ele precisa e ele ainda sentia fome. Ele comeu uma pizza daquele tamanho e ainda queria comer a comida dos outros. E comeu, né? Que depois ele ficou com medo. Quando ele viu que os caras da lei lá, o ungido estava chegando perto dele, ele resolveu se matar. Porque ele ficou com medo, porque ele viu o que acontece. Ele não teve coragem nem de encarar o julgamento, vamos dizer assim, certo? Da mesma forma que a Perempuan também. Ela pegou e desceu, porque ela não tinha nem motivo, né, para ter descido tal. A outra lá, a Sem Braço, que enganou, mas ela podia ter falado: ela me enganou, eu não sabia. Mas não, ela pegou e aceitou, porque ela queria fugir. Ela viu que ali a única forma era fugir. E quando ela entra, o que ela pede? Tempo. Tempo para aceitar o que ela fez. E realmente ela teve bastante tempo, porque ela ficou lá no fundo do poço 1 ano. Praticamente, 8 meses, alguma coisa. 8 meses. Ela ficou ali 8 meses. Até que o Goreng chega ali, né? Pelo menos nos créditos do filme aparece ele chegando com ela. E é um ambiente totalmente diferente, né? Daquele canibalismo que a gente tinha visto ali no começo. Agora, uma outra coisa interessante. Se o Goreng foi bem depois dela, ou seja, ele estava lá, quer ver, ó? Foi no... Olha aqui, ó. O Trimagazi acordou no 72, então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Quando o Goreng chega lá, já faziam 10 meses. 10 meses não, 1 ano e 2 meses que ela estava lá. Já fazia 1 ano e 2 meses que ela estava lá. E já fazia 8 meses que ela estava no fundo do poço, porque ela desceu no 4º mês, tá? E ela também não fala quanto tempo ela foi para ficar lá. Provavelmente, no caso dela, foi uma internação espontânea, igual a do Goreng. Ou seja, ou talvez uma outra visão minha, ela seja uma suicida, ela tenha se matado, o Zamiatin também tenha se matado e o Goreng também tenha se matado. Ou de repente ele pode ter morrido de câncer, alguma coisa assim. E eles estavam ali. Pode ser também uma coisa meio espiritual, tá, daquilo ali. Se no caso eles não precisam se alimentar, com certeza. Uma outra coisa, também não é explicado, mas e se a pessoa, por exemplo, quando ela vai entrar no poço, eles fazem um clone dele, ou aquilo ali é só a mente dele que está conectada de alguma forma, como se fosse um tipo de Matrix, entendeu? E o que ele faz ali, na verdade, ele não está matando ou ele não está morrendo, ele vai voltar, ele vai acordar depois. Mas isso aí é um experimento social para ver se consegue salvar uma criança que também é virtual, vamos dizer assim, mas que estaria ali com outras crianças também que poderiam ser uma das selecionadas. Porque a criança, para aparecer no 333, ela tem que estar no topo da pirâmide afunilada lá do parquinho, do escorregador. Ou seja, uma coisa tem a ver com a outra. Porque eles têm que ter generosidade
mesmo por aquele que está no topo, entendeu? Por quê? Você não sabe se amanhã você vai acordar no primeiro andar ou no último andar. Então, eu vi o filme falando muito a respeito disso, tá? Então, no final do filme, aquela cena que ela desce e estaria o Goreng ali na mesa e joga a faca pra ela, é meio que uma imaginação da cabeça dela, porque ele chega ali bem depois, quando ela já estava ali há 8 meses, então não faz sentido ela descer e encontrar com ele ali. Mas ela pode ter, na hora que viu ele ali e ele jogando a faca, pode ter sido uma escolha que ele deu pra ela. Tipo assim, ou você come a criança, ou a criança come você. Não tem como vocês ficarem vivos aqui um mês sem se alimentar. E aí ela se sacrificou pela criança e desceu na plataforma. Enfim, e talvez o Goreng tenha feito a mesma coisa. Mas, o que acontece, gente? O que pelo menos eu acreditei. Os dois falharam, por quê? A moral da história não é você colocar a criança na plataforma e descer e nem subir. Ela não pode descer, porque se desce ali tem um monte de canibal lá embaixo. E eles estão presos, eles não conseguem mais sair dali. Tanto é que ela queria tempo e ela realmente conseguiu. Vai ficar com ele ali para o resto da vida agora. Então, num local que seria fora do poço e não tem como você subir, porque a plataforma ela sobe muito rápido. É tudo uma analogia. São todas analogia, simbolismo, né? Evidentemente, eles não têm como subir de um nível para o outro. Tem como descer. Se for descer com a plataforma, você desce, mas você não consegue subir mais. Então tem várias analogias aí de descer de classe social e tudo mais. Tem um monte de analogia. Mas o que eu acredito? Que nenhum dos dois conseguiu cumprir a missão do poço. Que seria o quê? Manter a criança viva até o último dia do mês, caramba. Para que na hora que a administração chegasse lá, a criança estivesse viva. Não tem como a criança subir naquela plataforma. Aquela plataforma sobe a 300 km por hora. Nem sei, mas é rápido pra caramba. A criança ia esmagar lá em cima. Ou então, se ela não esmagasse, ia dar um efeito estilingue que, puta vida, ela ia virar um adesivo no teto do andar 0. Então, eu não acredito nisso. Eu acredito que a criança ela tinha que ficar viva, tá? E os dois falharam por quê? Porque eles desceram com a criança na plataforma para quê? Para tentar fugir. E eu acredito ainda mais. Eles deveriam manter a criança viva para que aquele mecanismo do poço fosse de fato quebrado. Eles conseguissem chegar em algum tipo de espontaneidade de generosidade. E não foi isso que a gente viu no filme. O que a gente viu no filme? Os dois ficaram presos lá no final do poço. E tem uma parte lá que ela desce e as almas e tal, e o Trimagaz também fica preso lá junto com ele. Isso aí pode ser da consciência, pode ser das pessoas que eles morreram, que eles mataram, que agora estariam conectadas com eles. Eles teriam que levar esse fardo aí até o último dia que eles estivessem ali no poço. Pode ser uma visão mais espiritual, da qual eles não precisavam se alimentar, e aquela plataforma descendo, ela produz o pecado. Ou seja, eles estão ali se alimentando de pecado, e cada vez eles estão ali precisando mais daquilo, e eles chegam a matar e comer a própria carne, e matar o próximo também, não estão nem aí com nada. Enfim, pode ser tudo isso. Fica muito aberto para cada um acreditar naquilo que eu não vi até agora uma explicação desse filme que me faça muito sentido. Mas para mim isso aí faz bastante sentido, essas explicações, tá? Ah, mas qual que você acredita? Eu acredito que eles não conseguiram cumprir a meta do poço, que era manter a pessoa viva ali e não descer com ela. Não pode descer além da 333. Desceu para baixo da 333, ó, é morte. Aparece, tem um monte de canibal lá, um monte de criatura. Deve ser gente que está ali na escuridão há muito tempo e já começou a virar aqueles seres que estavam ali com uma queratina, uma máscara, parecia uma criatura meio esquisita, mas você via que era ser humano por debaixo daquilo ali, tá? Ali também não tem luz. Na hora que a plataforma está no 333, que seria o último nível, ali fica totalmente escuro, ou seja, aí que é onde ninguém vê o que o outro está fazendo, e também só tem uma parte ali que é iluminada, que é a parte que fica logo abaixo da plataforma, ou seja, ali ficou bem subjetivo, tá? Mas, assim, eu espero ter elucidado um pouco melhor aí para quem me acompanhou até agora, para quem está assistindo, muito obrigado de ter acompanhado até aqui. Eu peço encarecidamente aí a ajuda para curtir esse vídeo, compartilhar, deixe aí nos comentários o que você pensa, o que você acha. Ah, isso aí tá errado, isso aí tá certo. Eu concordo com essa parte, eu não concordo. E vamos conversando. Provavelmente aí pode ser que eu faça mais um vídeo aí falando a respeito desse filme. Ah, eu queria que você falasse a respeito de outro filme. Eu gostei da forma como você explicou, eu gostei do que você falou, eu gostei
das observações ou dos pontos de vista. Achei interessante. Ah, meu, pô, não gostei de nada que você falou, não gostei do seu jeito, não gostei de você, você é um merda. Tudo bem também, não tem problema nenhum. Eu só peço o seguinte, pessoal. Da mesma forma que existe aquele poço, a gente tem aqui uma sociedade. Pra que você vai não gostar do meu vídeo, ou não compartilhar, ou não curtir, ou não se inscrever no canal, ou não comentar, né? Seria uma pequena atitude, um pequeno gesto aí. Vamos quebrar esse poço, tá bom? O poço, ele existe, ele é real. Um abraço, que Deus abençoe a vida de cada um. Valeu, tamo junto.